Eu tenho uma questão, temos, né? Uma questão para trabalhar hoje. Espera aí. Eu acho que agora entrou todo mundo que vai participar hoje. Vou deixar aqui que eu visualizo para a gente começar. A Carol não chegou ainda, né? Não, mas ela vai vir. Tá. Primeiro, coloquei lá no grupo para vocês uma meditação guiada. Vocês viram? Foi a pedido da Dani. Ela está passando um processo de tratamento. Ela, Débora, eu não consigo fazer sozinha, fechar os olhos e imaginar. Então, vamos fazer, vou gravar aqui, né? E fiz com ela, gravei, e fica a recomendação principalmente para aqueles que estão em travessias aí relacionadas a sintomas, doenças, e de forma geral é ilimitado, gente, ilimitado para vocês fazerem, principalmente antes de dormir, sabe, deitar? Antes de dormir ali, coloca, faz, dá, acho que deu 35 minutos. Tá lá coloquei lá do YouTube para vocês, para ter direto ali no grupo, para ficar mais fácil de vocês localizarem o link, e também tá lá na plataforma e no meu caderno Minha Travessia, tá? Tá lá separadinho para vocês. Espero que vocês gostem. Eu achei que o áudio não ficou muito bom, porque foi gravado pelo Google Meet, mas dá para mergulhar tranquilo, de boa, dá para ter uma ótima meditação ali. Espero ter disponibilidade para fazer mais para a gente. Então, vamos lá para você, Andréia. Tá? Tem uma que eu quero passar aqui, que a Carol também trouxe a situação. Então, como ela ainda não chegou aqui, vamos para você, tá? Essa meditação vai te ajudar muito, tá bom? Muito mesmo. Tá fazendo exercício de ponhar os pezinhos na grama? Tá tirando esse tempo para você? Estou conseguindo fazer isso porque lá no SESC, enquanto as crianças estão brincando, eu fico descalço na grama, junto com eles. Então, eu estou conseguindo fazer. Mas não é aquele momento 100% presente, então, com Não, você. não. O ideal é que seja um momento 100% ali presente com você, tá? Isso ajuda muito. A pressão alta, ela tá tanto relacionada também ao magnetismo da Terra, a escala Schumann, né? A leitura Schumann da energia da Terra, mas mais o processo de vida. Você já leu na Cristina Cairo, Pressão Alta? Eu não tenho os livros da Cristina Cairo. Coloca lá no grupo e solicita, tá? Quando é assim, gente, a gente tá num grupo para se ajudar. Que um ajuda o outro. Quando um não tem, o outro tem. Gente, o que é? O que tá lá? Tira foto para mim do livro. E às vezes o que um coloca ajuda o outro. Daí o outro se lembra. Nossa, isso aqui. Às vezes alguém em casa está com aquela situação. Aí esse é o pontinho psicológico, que é preciso ver. Tá bom? Mas vamos olhar para o sistêmico, então. Tá? Ok? Peraí que tem mais alguém que chegou aqui. A Águida. A Águida sumida. Chegou aqui. Isso. E lembrando, né, que eu acabo esquecendo no final de falar, próxima segunda vivência. Então, todos da mentoria já têm um lugar garantido na vivência, tá? De bônus, os que estão ativos na mentoria. Só preciso que me confirmem a presença, tá bom? Para eu organizar espaço. Diga, Andréia. Final desse mês vai ter o PHC ou não? Vocês mudaram?
O Emerson tinha falado alguma coisa que final de maio teria? Ia ser agora, final de maio. Aí ele teve alguma coisa, ele falou, Débora, vamos fazer em junho. Aí eu vou até conversar com ele que nós precisamos retomar. Mas ele está com bastante atividades, né? Mas acredito que vai sair sim, final de junho. Se depender de mim, depender dele, vai. Será em Vilhena? Vai ser aqui em Vilhena mesmo. Aqui em Vilhena mesmo. Tá Então, bom? não esquece de mim. Já se preparem aí para vocês estarem presentes. Vocês não vão se arrepender. Vocês podem perguntar para a Maria Eugênia, que participou, a Andréia. A Andréia já foi em duas, né? Uma foi a primeira participante, a segunda como ajudante já, auxiliar. Se precisar de auxiliar, estou A achando. Águida. É isso aí. Muito bom. Precisando de novo. Vamos, isso aí. Perfeito. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Pode deixar que eu aviso vocês e vocês sempre têm preferência em tudo. Quem está aqui, quem está na mentoria sistêmica aqui junto comigo tem a preferência e também tem questões, né? Valores promocionais e tudo. Isso eu sempre faço aqui para vocês. Interessante. A Camille me passou também, na segunda-feira, uma situação, uma questão, mas nós vamos fazer no próximo presencial da mentoria, tá, Camille? Sentindo ele bem forte, mas nós vamos fazer esse presencial, tá? Não na vivência, na mentoria, ok? Já vai dando abertura aí no coração, me permito, me disponibilizo para ver. Que tudo se ajeita, tudo se prepara. Então, vamos lá. Deixa eu só preparar aqui. Está disponível, Leandra? Então, vamos lá. Pode se preparar. E pode acessar o campo. Já tá, né? Nada. Tá igual. Veio aqui para mim, Andréia, pontos de decisão. Você está com ideias, planos, objetivos? Alguns. Precisa detalhar isso no papel, tá? Mas, assim, pela primeira vez, esses 7 anos que eu estou aqui em Vilhena, eu senti o desejo de voltar embora. Helena foi parar no hospital com dores fortes no abdômen, suspeita de apêndice. Eu cheguei no Cooperar 7 horas da noite, saí de lá 4 horas da madrugada. E aí era só uma infecção de intestino. Mas enquanto eu estava lá, pela primeira vez eu tive vontade de ir embora. Essa vontade de ir embora relacionada ao luto ou a vontade de ir embora relacionada ao meu caminho?
Nenhum dos dois. Relacionado a achar que lá eu estou mais segura, eu tenho mais apoio, que lá eu consigo. Na verdade, às vezes eu tenho medo de voltar embora sozinha. Se eu continuar persistindo e às vezes teimando em ficar aqui. Camille, você pode acessar o campo no seu tempo, tá bom? Como ficou para você agora, Leandra? Débora, é muito estranho, porque eu não sinto nada. Não, nada. Sem problema. É isso mesmo. É como assim se. É até estranho, porque eu sempre entro no campo e alguma Uhum. percepção Não, não é estranho. Você está sentindo o campo. e eu não tô sentindo nada. Camille, como que ficou para você? Eu senti um tremor ou uma fraqueza, assim, parece que os meus músculos ficaram fracos. E agora eu senti uma tontura que parece que fez assim na minha cabeça. Rodou aí, né? Keisa, você pode acessar o campo, Carol e Marilda? Posso. Podem acessar, já está determinado aqui. Dor muscular, professor. Vontade de me deitar. Anda tendo dor muscular, Andréia? Muito. Principalmente nas costas. Parece que eu tô carregando o mundo nas costas. Carol, como é que tá para você? Ansiedade, inquietação, um arrepio nos braços, uma falta de paciência. Keisa? Não sei, tô triste, não tô legal. Sentimento ruim.
Dor nas juntas. Tô esquisita. A pressão alta, Andréia, só para vocês saberem, tá? Leandra, você é a pressão alta. O sintoma, pressão alta, tá? Camille, Posso te falar você que tá sentindo agora, fale. quando você fala com as meninas? Indiferença. Uhum, uhum. Camille, você é a Andréia diante da pressão alta, tá? A Keisa é o físico. Olha que interessante, a Keisa é o físico. A Carol é o psicológico emocional. E ela disse ansiedade e inquietação. Né? A Keisa disse, minhas juntas dói, eu tô triste. E a Marilda disse a dor muscular. O foco não é a pressão alta. A pressão alta você vai avaliar o físico, o biológico, porque tá lá, vale uma avaliação médica, tá? Que você tá sentindo, e vai fazer a leitura da Cristina Cairo. A queixa nunca é o que a pessoa traz. Isso aqui fica claro, ó. Né? Isso vocês já vão se preparando aí para a questão da visão sistêmica, para desenvolver a visão sistêmica. O que está puxando mais para você aqui em todas as esferas, dimensões, vamos dizer assim, é a dor muscular. É a dor muscular. E a dor muscular, ela veio da Marilda, que representa seu sistêmico. A Keisa, a Carol e a Marilda podem sair do corpo. Vocês foram só para a gente ver em qual dimensão que está. E a pressão alta está indiferente. Então, a pressão alta é um sintoma, vamos dizer assim, secundário. Ela é secundário. É precisa avaliação médica, tá? Para cuidar, mas ela é secundária. Tipo, o teu foco está na pressão alta, mas da onde que ela está vindo? Das suas tensões da dor muscular. Desse momento. E é o que a Leandra trouxe ali. No acesso não faz diferença. Estou indiferente com tudo isso. Você chegou. A minha percepção, quando abriu, você chegou a um ponto que você precisa tomar uma decisão do que realmente importa e do que realmente você quer para sua vida. Mas eu não consigo achar uma saída. Porque para todos os lugares que eu corro, eu estou amarrada. Do tipo, eu não consigo, do tipo assim, se eu deixar um, eu não posso deixar um por causa disso, eu não posso deixar outro por causa disso, porque cada ponto amarra num canto. Agora vamos lá. Mantém aí, Camila. E Leandra, pode sair do campo, que eu vou te dar outro papel, tá? Pode acessar o campo, tá, Leandra? Já está definida aqui. Vontade de rir. É um Ai, corpo ai, mole, será que a gente está vendo aí? ai, é desprezo que eu tô sentindo. Só isso. Tipo assim, ai, sai, coisa besta. Tipo assim, ah, Keisa e Carol, pode se preparar aí, mas ainda não acessa, não. Tá difícil por aqui, tá? Pode entrar já, porque como eu já tô, já tá. Misericórdia. Como eu já tô, já intencionei, só tava escrevendo, vocês já sentem, né? Puxando. Como ficou para você, Leandra? eu tô aqui
esse povo tá aí, ó. Aqui, ó. Chega nem perto, é a sensação que eu tenho. Sou muito Ok. superior a todos vocês. É bem assim que vem. Como tá, Camille? Uma dor aqui, ó. Bem na minha clavícula. Em alguns Qual momentos eu sinto qual lado esquerdo. E eu sinto meu coração bater às vezes no ouvido, às vezes eu sinto ele acelerado, depois para. Esse é o sintoma de pressão alta, Andréia? Esse batimento do coração aí no ouvido? Essa pressão? Não, eu sinto tontura às vezes. Eu sinto a cabeça pesada, a dor no pescoço, a dor na cabeça. Ok. Aí, quando eu vou verificar, ela tá. Alta. Uhum. Uhum. Keisa, como que tá para você? Parece que tem alguma coisa me empurrando aqui, ó. Então, Bem na clavícula. eu tô com vontade de sair daqui. Tô inquieta. Tipo, tô incomodada com a Leandra. Você sabe o que veio quando você pediu para a Andréia falar? Veio assim, ih, ó a vítima falando. Carol? Se eu pudesse, eu batia na Leandra. É bem isso Nossa, mesmo. muita raiva. Tipo, Na hora que Não você pode, que falou assim, ela tá Leandra, debochada. cara, que você vai entrar, eu já tava com ódio aqui, assim, ó. Uma Olha, eu vontade de tô falar até assim, com que calor, agora tô vai me chamar. esquentando aqui, de De vez tanta em quando me energia chamar, que eu tenho. se Vocês eu estão pudesse, eu muito ia rápidos. Leandra. Tô com muita raiva dela. Mas assim, muita. Nossa, entendeu? Um trem assim, uma raiva, um ódio, uma vontade de bater, Gente, de dar na. Débora, é tão engraçado que é uma vontade que eu tô sentindo. E tá calor. Esquentou. Quer Não, abrir a calor janela? tá mesmo. Mas eu tô com calor de raiva, de ódio, de. Ih, Esquentou. Minha vontade é só de fugir e não ficar olhando pra Leandra. Ah, não olha não, boba. Foge. Andréia, minha flor, respira aí. Que duelo que você tá dentro de você. O que que tu fechou, Andréia? Não sei, eu só sei que eu tenho vontade de largar tudo. Tudo. Até a mentoria eu pensei em abandonar. Tudo. Sabe que é tudo? Do tipo, de casa para o trabalho, do trabalho para casa e acabou. Modo sobrevivência. Exatamente. Bem no piloto automático. É interessante que eu coloquei a Leandra como a dor muscular. E a dor muscular, ela veio lá do sistêmico. E o que que ela está mostrando? Eu sou energia. Eu sou muita energia. Muita energia. E tá tirando Eu tô energia de todo assim. mundo. Por quê? Porque tá travando ela. Tô tirando, não, vocês não têm. É como se você bloqueasse essa energia. Aí falta, e a dor muscular é falta, porque é uma forma de você olhar. Você se colocou numa forma na sua vida, voltando para as compensações. Voltando para as compensações. Não, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ser assim, eu tenho que ficar isso, eu tô com isso assim, tô com isso aqui.
É sentar, planejar. E olha que interessante, a Keisa é você diante de São Paulo. E a Carol é você diante de Vilhena. É uma raiva, um Uhum. nervosismo constante. É porque Não é você um está monte. tentando controlar tudo. Você está tentando fazer. Você colocou assim, ó. Você fez uma listinha assim. Você quer que seja assim. A vida está dizendo para você, não é bem assim. Sabe aquele momento que a gente precisa parar um pouquinho assim e se centrar em algo maior, em buscar a presença em algo maior? É uma fase. É uma fase. Nas fases de tempestade, a gente define as prioridades. E um ponto que a gente se eleva é através da gratidão. Que eu possa agradecer de tudo isso. Como que tá aí para você, Camila? Tô estranha, mas tô tranquila. A dor passou, Passou? mas assim, tem horas que tô escutando e tá tudo bem. Uhum. Aquela postura arrogante, ela fica vindo. Ela fica vindo. É do jeito que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero. Tá na hora de se conectar com algo maior. E parece que você fechou ali o canal um pouquinho. Lembra que os sintomas e doenças estão sempre a serviço da vida? E o sistêmico, ele tá bem juntinho com o espiritual, bem juntinho. A gente atravessa ele para chegar. É como eu que faço. Existe uma parte que não é você que faz. Lembra que nessa divisão, quando a gente olha para esse campo, vamos dizer, dessa travessia, né, de modo geral, para a gente resumir, uma parte, autorresponsabilidade, eu faço, a outra parte, eu confio. Eu confio, eu descanso em Deus. Eu descanso em algo maior. Eu entrego. Eu me rendo. De tudo que você está vivendo hoje, o que você pediu antes, lá atrás? O que você pediu? Eu pedi o SESC, Você pediu o SESC. E foi um lindo processo seu e foi te dado o SESC. mas aí eu teimei e fui pro Vanx. Se não está dando, renuncia. Não tenho como renunciar. Porque aí sim, se eu renunciar, eu vou ter que viver pela fé. E não dá. Fé não paga a conta. Não é esse o ponto. Sei que você tem que sentar, colocar ali seus planejamentos, suas coisas, né? Todos nós precisamos. É tirar o olho do só aqui e agora e saber que tem lá na frente, que tudo é fase. Quando a gente fala de processos de saída, não é de hoje para amanhã. São processos. Processos têm tempo, têm fase. Então, o que que precisa? Erguer um pouquinho humildemente esse olhar e olhar adiante, aonde eu quero estar. Eu sei que da forma que eu estou, está me sobrecarregando. O que eu quero para mim? O que eu desejo para mim? O que eu preciso para mim?
para que essas portas comecem a se abrir, porque você está centrada aqui só no tá ruim, tá horrível, tá assim, tá cansativo, e de fato, você entrou no modo sobrevivência. Seu estado de espírito interno, a sua consciência está em modo de sobrevivência. Eu quero assim, que seja assim. Se não dá para mim dessa forma, o que eu quero para mim? O que eu desejo para mim? E aí entra joelhinhos, no sentido de se render e de entrar em sintonia com a vida e com Deus novamente. Porque tá ali, tem muita energia. Energia que tá na Leandra, você acorda às 5 horas da manhã e você dorme 11 horas da noite, meia-noite feliz. Coitado do corpo físico. Porque tem a energia. Agora é como se você tivesse fechado. Ai, não era nada disso que eu queria. Não queria estar vivendo assim. Já fiz tudo que eu fiz e agora está aqui eu no mesmo barco. Pior que antes. Você está na fase de reclamar, murmurar. Quem reclama, clama 2 vezes. Nadei, morri na praia. Aí o que está precisando? Você pegar o seu caderno, se utilizou o caderno, e por que eu falo? Usem o caderno, porque quando chega nesses momentos, você consegue olhar para trás e ver o tanto que você avançou. Ver que o que você está vivendo já foi objeto de pedido seu para Deus. Mas em alguns momentos eu consigo ver isso, eu consigo agradecer, sabe? E quando eu olho para isso, eu consigo ter forças. Mas Uhum. chega na metade do caminho, eu esmoreço. Agora diz para você assim, ó, eu não quero trabalhar no Vans. Eu quero trabalhar no Vanx, eu Então, gosto de onde que trabalhar você no não Vanx, quer? Deixa eu ver. sabe? Eu gosto de trabalhar no Vanx. Do tipo, Marilda, tem um objetivo, pode sabe? acessar o campo? Eu só não queria essa rotina. Então, O que coloca. está me desanimando é assim, eu trabalhar 12 horas por dia e chegar no final do mês e eu ver que o financeiro compensa, isso não me desagrada. O que está me desagradando é o financeiro. É isso que está me desagradando. Porque eu trabalhava 40 horas, eu ganhava 6.000. Hoje eu trabalho 60 horas para ganhar 4. E um 4 muito sofrido. Vamos lá. Já, Marilda? Como tá para você, Camille? Teve uma hora que você estava falando ali que eu senti um arrepio. Arrepiei inteirinho. E depois passou. Eu tô assim, ó, indiferente, talvez, mas eu não tô sentindo. Como é olhar para Marilda? A Keisa e a Carol podem sair do campo, tá? Você consegue olhar para Marilda, Camille? Sim. Como é olhar para ela? Primeiro foi tranquilo. Na segunda vez que você me perguntou, veio uma sensação de nojo.
E assim, eu sinto meus músculos, parece, dos braços, uma sensação que parece que faz uma contração. Andréia, minha flor, é respirar, fazer uma prece, se conectar e olhar para o que foi combinado. A Marilda é o Vanks. E você olha com nojo. E olha o que ela falou, como o músculo fica. Contrai. E aquela mesma sensação que eu tinha lá atrás aqui do ouvido, eu senti agora. É, o que foi combinado lá. Para ter aumentado tantas horas de trabalho e ter diminuído tanto. Eu sei que você trocou um contrato por outro, eu me recordo disso. O contrato que você tinha, você ganhava, mas você tinha insegurança. Porque não existe só essas escolas. Não existe só essas escolas. Existem outras escolas aqui. Qual não está vantajosa? Não é nem vantajosa, qual não está justa? O SESC ou o Vanks? Nenhuma das duas. Eu tô no Funks porque eu quero que a Helena tenha um bom estudo. E eu tô no SESC porque eu preciso da Unimed por causa do plano de saúde. É só por isso. Então eu me sinto presa, eu me sinto amarrada nos dois lugares por conta disso. Eu me sinto presa no SESC porque lá tem uma Unimed 100% e que eu consigo cuidar da minha filha. E eu tô no Imagina a Vanks Helena na sua frente. Respira, fecha seus olhos e imagina a Helena da sua frente. Respira. Agora a gente está chegando no ponto. Minha filha, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu sinto muito. Eu sinto muito. É demais para mim. É demais para mim. E eu percebo que fica demais para você também. Eu percebo que fica demais para você também. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Agora eu vejo Agora eu vejo a minha impotência a minha impotência de não poder de não poder te dar te dar o que eu desejo. o que eu desejo. Eu não consegui ver, Helena. É aí que está a sua dor. A sua verdadeira dor. Não vê é que você não se permite ainda reconhecer a tua impotência de não poder suprir tudo isso que você quer suprir para ela. É aí que tá. É chorar essa dor da impotência, de que eu não posso te dar a melhor saúde e a melhor educação ao mesmo tempo. Aonde você estudou, Andréia? Em escolas públicas. Isso te impediu
Isso me podou. Isso te impediu? Não. Ela tem uma mãe diferente agora, que você não teve lá atrás. E existem outros caminhos. Para não chegar lá na frente, você cobrar tudo isso dela. Eu te dei a melhor escola, agora você precisa fazer isso. O que a Helena quer, deseja também para a vida dela. Mas eu conversei com ela. Eu perguntei para ela como que tá para ela essa vida corrida que a gente está levando, se ela se sente bem em estar estudando lá no Vanks, porque é a única pobre da sala, né? E em relação ao SESC, né? Falei para ela como que está sendo, porque ela falou para mim, eu gosto de estudar lá. Aí eu perguntei para ela, mas essa correria? Ela falou, não, às vezes eu me sinto cansada, mas eu gosto. Eu sentei, eu perguntei para ela, falei para ela, você acha que é muita coisa? Você acha que... Ela falou que não. Porque Eu eu digo no achei... sentido, Andréia, do que ela quer, do que ela deseja. Lembrando que ela ainda é uma criança. Quem decide é você. Mas para ela, por ser criança, tanto faz como tanto fez. Isso. E é compreender que algumas coisas nós não vamos poder dar aos nossos filhos. Ou é este o custo neste momento para manter isso. Dói. Por que que dói? É a impotência nossa. É a nossa impotência diante daquilo. Que a gente não dá conta de tudo. A gente como mãe, a gente como pai, como país. Nós não damos conta de tudo. E é preciso olhar se vale a pena, no final, é um bom estudo? É, mas também há outros caminhos para um bom estudo. Também há outros caminhos. Também há outras escolas. Ou abrir esse teu coração nessa conexão e sentar e alinhar. Se você está ganhando contingente do teu trabalho. Porque o que que eu tenho aí? O que que eu estou vendo sistemicamente aí? Um ganho secundário. O SESC, eu vim focado no plano de saúde. Então, ó, as contas, vale a pena. Ganho secundário. O VANCS é a escola educação para Helena. Ganho secundário. Qual que é o fruto do seu trabalho? É preciso haver um equilíbrio na troca. Qualquer profissional que for trabalhar no SESC vai ter o plano de saúde. Qualquer profissional que for trabalhar no VANCS vai ter uma bolsa. Não é isso? É, quanto é minha hora-aula? É aí que entra. Quanto é sua hora-aula? Para você saber se está valendo a pena ou não. Porque se você ganha melhor, você paga outra escola.
Você supre aquela falta. Não paga, Débora. Não paga. Eu só Se você consigo que limitar, ela, não paga, eu Andréia. só Se você consigo que limitar, ela não estude paga. na escola se eu estiver trabalhando. Quando eu saí de Posso Santa Lúcia, ela foi para a falar escola uma coisa? pública. Diga, Carol. Trabalhei sempre como CLT e trabalhei em academias e eu ganhava muito mal. Ganhava muito mal. E aí chegou um ponto que eu comecei a pensar o seguinte, cara, quanto que eu estou contribuindo para a academia onde eu estou trabalhando e quanto que eu estou recebendo e se isso faz sentido para mim, se é justo ou não. E aí eu recebia R$ 2.000 e dava R$ 10.000 para a academia. Eu falei, cara, isso é muito injusto. Eu tinha que receber pelo menos, na época, tá? Tipo 2015. Falei assim, cara, eu tinha que estar recebendo no mínimo 3.500, porque eu sou uma boa profissional, eu chego no horário, eu sempre estou com alunos, assim, os alunos gostam de mim, eu faço tudo certo, me pedem para eu fazer isso, eu faço, então, Só um não quero minuto, Carol. Camila e Leandra podem sair do campo, Marilda também, tá? Se vocês não saíram, pode sair. Pode falar, Carol. E aí eu recebi uma proposta para um outro lugar. E fui também. Só que eu ainda não estava tão satisfeita. E foi aí que, no final das contas, meu pai me chamou para voltar para cá. E eu fiquei meio assim. Ele me fez uma proposta que ele pagaria o mesmo salário para mim. Eu aceitei. Chegou aqui, ele não pagou o mesmo salário para mim. E aí eu fiquei mais. Eu falei, cara, não dá, o que que eu vou fazer? E aí foi aonde eu parei de novo e refleti. Eu falei, eu não estou satisfeita, o que que eu vou fazer? Vou dar aula de personal. E hoje eu recebo o que eu era o que eu dava para academia, como personal, que é o que a Débora acabou de falar, da hora aula. Quanto que vale a minha hora aula? Poxa, eu sou uma boa profissional. Eu sempre tô com a minha agenda lotada. Nunca tenho horário para ninguém. Todo dia alguém me liga, todo dia alguém me pergunta. Então, vou aumentar meu valor. E todo ano eu aumento meu valor e todo ano a minha lista fica cheia. Hoje, Andréia, eu tiro R$ 10.000 por mês. Então, assim, foi uma escolha que eu fiz. Eu cheguei Aí, a R$ 10.000 por mês, Carol. Só que a Helena estava na escola particular. Eu trabalhava no estado, 40 horas, e trabalhava no Santa Lúcia, 20 horas. Mas eu entrava na escola às 7 horas da manhã e saía 11 horas da noite. Eu não via minha filha. Andréia, nós não vamos entrar aí no ponto que vai ficar só olhando para o que está acontecendo. Esse é o momento de respirar, por mais difícil que seja, respirar. Pegar um papel e detalhar como está a sua vida hoje e como você quer que ela esteja. Daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 1 ano, você começar a detalhar. Para quê? Para você sair desse looping do sofrimento, do desespero. Você está no olho do tornado, você não vê saída. Então, isso só vai crescendo. Aí lembra da PNL que diz, dê um passo para trás, amplia seu campo de visão e olha, porque o que a Carol trouxe aqui para a gente? A visão de olhar e o equilíbrio na troca. A terceira lei sistêmica, que na vida profissional é eu dou e eu recebo condicionalmente. Porque com o tempo, o que você precisa? Você precisa sentar e pedir uma melhoria salarial. Se você quer continuar. Entendeu? Se não dá, aí você precisa buscar outros caminhos. É entender que aqui, Débora, melhoria salarial não tem. Então é isso. Se é isso, o que eu preciso? Olhar para onde eu quero ir. Então, que profissional eu sou? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Melhorar no sentido de ampliar. O que eu posso ampliar? O que eu posso fazer a mais para mim? Para mim.
Qual que é a sua formação? Eu sou pedagoga, psicopedagoga. Eu tenho. Psicopedagoga, você tem ideia da necessidade hoje de psicopedagoga? Você tem ideia de quanto que a psicopedagoga clínica está ganhando? Exatamente. Já me falaram que se eu assumir como psicopedagoga, eu ganho uma grana. Mete a cara, filha. Você tem ideia disso? Você está acompanhando o número de autistas, o número de neurodivergentes e a procura, a necessidade? Meninas, com licença. Só para você ter uma noção, Andréia, na escola que eu trabalho, tem um total de 40 e poucos autistas precisando de atendimento. Nós estamos em 2 psicopedagogas para fazer os atendimentos dessas crianças. E nós estamos atendendo todos os dias, de segunda a sexta. Você entende, Andréia? Você está no ponto de, eu estou no olho do furacão, eu estou no olho do tornado. E o que eu tenho é isso. Aqui vai melhorar? Não, aqui é isso, e aqui é isso também. Então, o que que eu preciso? Eu vou viver minha vida toda nisso? Não, eu vou ficar murmurando. Se eu ficar murmurando e reclamando, eu vou ficar clamando 2 vezes tudo que está acontecendo. Então, o que que eu vou olhar? Eu vou ampliar o meu olhar e olhar para onde que eu posso ir. Para onde que eu posso ir, eu traço o meu processo de saída. Eu traço o meu processo de saída, porque isso vai começar a te dar motivação, a te dar gás. E o que que você precisa? Se conectar com a tua fé. Tua fé está abalada. Hoje eu fiz inscrição no concurso de Gi Paraná. Porque eu sei que em Gi Paraná eu consigo transferência do SESC. É isso. É o que eu posso fazer para melhorar? Aonde eu posso melhorar? E traçar as metas, traçar os objetivos. Quando a gente traça as metas, a gente traça os objetivos, qual que é o passo? O próximo passo? A gente entrega e confia. Entregar e confiar exige a gente descansar em algo maior. Descansar em Deus. Descansar em Deus não é pregar a bunda no sofá e dormir. É eu vou me disponibilizar. Então, se eu quero aquele concurso, o que que eu preciso? Estudar. Então, como que eu vou me disponibilizar? Estudando. Entendendo que tudo é fase na vida. Tem a fase da gente preparar a terra, tem a fase da gente plantar, tem a fase da gente esperar germinar, tem a fase que a árvore vem, que a gente precisa podar, depois que os frutos começam a vir, que a gente tem que fazer a colheita e que a gente tem que desfrutar. É preciso reconhecer que fase que você está. Talvez você esteja preparando a terra. Você alcançou o sucesso. E o sucesso, gente, quando a gente enxerga ele, ele já passou. E quando a gente fica amarrado no sucesso, a gente não cresce. Porque a vida é movimento. Você tinha o desejo de passar nesse concurso do SESC. Você passou, é sucesso. E aí? Passou. Você teve sucesso? Sim. E agora? Agora, é isso que você quer? Não, eu quero mais. Então, busque mais. Se abra para o próximo sucesso. Somos nós que definimos o teto. Até que você sinta o preenchimento na sua alma. De que é isso. E esse preenchimento vem do espírito. Sem a conexão, a gente não se preenche por completo. Para que chegue num ponto que tudo se alinhe. Escreva um projeto para sua escola, você é psicopedagoga. Escreva um projeto, leve.
Exercício do abraço, agradecimento ao despertar da vida e reverência à vida. Referência. Ontem eu li. Eu fiz a do perdão e me deu vontade de fazer. Uhum. Aí eu Precisa se conectar com a força de novo. Você vai escrever, depois você vai escrever de um lado. Isso todos nós podemos fazer. Tudo que você alcançou. Tudo que você pediu, tudo que você alcançou. E você vai agradecer. E você vai ser verdadeira com você. Se você está sentindo nojo da escola, eu estou com nojo da escola. Eu não quero, mas eu preciso, neste momento. E eu me disponibilizo para algo melhor. E comece a olhar com bons olhos para a sua formação. Comece a olhar com bons olhos para a sua formação. Ontem me convidaram para voltar novamente para a prefeitura, na direção e coordenação. Aí veio aquele medo. Eu tô presa? Eu vou pegar um porrete e vou te dar uma porretada para Eu você se eu soltar. Andréia, a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo. É preciso definir as prioridades. E o nosso bem-estar vale ouro. É melhor a sua filha estudar numa outra escola, se for o caso, e ela ter a mãe dela bem do lado dela. Porque não é questão de um mês, é questão de uma vida. De uma vida. Não adianta ganhar bem e gastar com dinheiro. Diga, Camille, que nós precisamos encerrar aqui. É só falar rapidinho. Andréia, isso que você está sentindo em relação a você tirar sua filha, às vezes, de uma escola, eu passei o ano retrasado. É uma impotência gigantesca, tá? Chorei horrores. Mas eu entendi que eu não dou conta de tudo e que vai fazer diferença. Você, como professora, você vai suprir o que ela não tem lá, tá? Tem coisa, nenhuma escola vai ser perfeita pra gente como pai, como mãe. Sempre a gente vai achar defeito, sempre. A sensação que eu tive todas as vezes, aqui agora a Débora falando, é que sai. Você, como pedagoga, minha irmã chegou aqui há 2 anos atrás, e uma vez sem emprego nenhum. Tinha uma entrevista que a gente jurava que ela ia trabalhar. Não, não foi. Ela foi pedagoga de 2 crianças, até ela fazer uma prova. Ela deu aula particular e hoje ela está dando aula em 2 períodos numa escola. Está super feliz. Então, assim, não é a escola que vai fazer diferença. Eu sei que a gente quer dar o melhor. Eu sei disso, tá? Mas eu te falo hoje, meus filhos estudam numa escola. É a melhor? Não concordo com um monte de coisa, mas para mim é mais cômodo. Sei que eu poderia estar em outra? Poderia, mas hoje para mim é mais cômodo. E eu sei que eu não dou conta de tudo, tá? Talvez, não sei se vai te ajudar ou não. Psicopedagoga precisa até por coordenação motora da criança para andar. Se ela não anda, psicomotricidade, tudo vai estar relacionado. Tudo. Então, assim, não tenha medo da profissão que você tem. A gente, às vezes, acha que a gente não é tão bom, ou que a gente, sei lá, a gente coloca um monte de caraminhosa na nossa cabeça. Mas não tenha medo. Você é capaz. Tá?
Perfeito, Camille, perfeito. Eu vivi isso daí, vivo isso daí, esse teu dilema com a escola. E vivi isso mais forte com o meu mais velho, porque ele é muito inteligente. E eu não tinha como pagar uma escola particular ao nível dele. E ele decidiu, com 13 anos, que ele queria ir para a EPICAR. E o que é isso, menino? Ele fez a prova do Tiradentes em Porto Velho, ele entrou pelo concurso, começou lá. Primeiro concurso dele, gente, para entrar no Tiradentes, que na época lá em Porto Velho só tinha um Tiradentes, só entrava por concurso no 6º ano. E ele entrou. Não quero isso, mãe. Aí começamos a pagar o cursinho para ele estudar. Aquele jeito, aquele coisa. E sempre aquele aperto no coração de, se tivesse numa escola particular, estaria muito melhor, num classe A lá em Porto Velho, né? E toda aquela situação. E com o tempo ele falou para mim, ele falou, mãe, quem quer estudar, estuda. Quem quer aprender, aprende. Quem quer aprender, aprende. A gente precisa saber o que a gente quer para a nossa vida e ir. Ele passou, ele sai para fazer o ensino médio, quando terminou o 9º ano. Esse menino me sai do Tiradentes, pede, mãe, me tira do Tiradentes, me coloca na escola pública lá em Porto Velho, que era perto do cursinho, que daí eu saio de lá e lá não vai me cobrar tanto aquelas coisas de ensino médio, e eu vou para estudar para minha prova. Falei, meu filho do céu, você está no Tiradentes. Não, mãe, me coloca lá. Tirei ele do Tiradentes, um aperto no coração. Coloquei ele no colégio público que não se estudava nada. Andréia, e ele no cursinho dele para a prova dele. Ele passou para EPICAR 2 vezes. Ele foi até o teste de saúde uma vez. A 2ª vez, ele estava entre os 50 colocados. Ele reprovou na redação. E na mesma época, ele passou no Colégio Naval, a prova mais difícil da América Latina. E ele foi para o Colégio Naval, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com 16 anos. Quando eu digo de falar o que quer, minha filha, o que você sente no seu coração? Porque o que nós viemos fazer não é você colocar a responsabilidade na sua filha do que ela quer, porque ela não tem idade, mas é para você sentir no seu coração de mãe aonde Deus está mostrando que é o caminho da sua filha. Para não ser o seu caminho, mas ser o que ela veio. Para você guiar, ensinar e dar a base para ela ir. Então, não é a escola. Faz diferença? Faz. Quando a pessoa quer, que a pessoa quer estar ali, que ela quer estudar, faz a diferença? Faz sim, com certeza. É totalmente diferente. Mas há formas, como a Camille disse, de suprir. De suprir. Eu tive que optar entre a escola particular e a escola pública para Elizabeth. Ou vai para um estudo forçado, onde eu tenho um risco dela colapsar. E o ano que vem eu não tenho escolha, tem que ir para uma escola particular. Qual? A que se encaixa no meu bolso também. Que atende às necessidades dela e que se encaixa no meu bolso também. Porque Isso aí é muito real. Às vezes a gente se esforça tanto, tanto, tanto para não reconhecer a nossa impotência de que a gente não pode dar tudo para os filhos,
que a gente deixa de viver. A gente deixa de viver. E a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Você não sabe se amanhã você está aqui. O que o seu corpo está dizendo é que ele está sobrecarregado. E se amanhã você não estiver aqui? Porque o seu corpo colapsou. E aí? Quem vai suprir? Então, às vezes, qual é a recomendação da Elizabeth? 2 horas de fono por semana, 2 de psicólogo, 2 de TO. Se eu fosse colocar, eu ia estar de segunda a sábado em terapia. Eu dou conta? Não. A família dá conta? Não. Teve um tempo que nós tivemos que fazer? Sim. Conforme vai avançando, nós vamos olhando o bem-estar de todos também. Porque nós precisamos viver. E existem coisas que somente o pai e a mãe podem ensinar. E às vezes o mais importante não é o que nós damos para o nosso filho, mas o momento que nós estamos com eles. O que nós estamos com ele. É preciso desfrutar também junto deles. E confiar na força deles. De que, mãe, quero fazer medicina, fisioterapia, educação física, direito, não sei, administração, contabilidade, enfermagem, quero fazer estética. O que ela quiser fazer, ela tem a força para fazer. E a gente está entrando no momento, numa cultura de explosão, onde quando os nossos filhos, eu digo a minha e a sua filha, forem trabalhar, vai ser trabalhos totalmente diferentes do que é hoje. Totalmente diferente do que é hoje. Onde uma formação e um currículo talvez não seja a grande prioridade. Faça a diferença? Faz, mas não é a grande prioridade. Chora a sua dor, Andréia. Todas que são mães aqui, acho que todas são mães aqui, têm a impotência. Vive a impotência. A gente precisa sentir ela e viver ela. E não tenha dúvida que o melhor para sua filha é ter você bem do lado dela. Ter você bem do lado dela. Vou encerrar aqui para me abrir da mentoria, que eu preciso passar um ponto e passar o da Carol lá. Ok? Beijo no coração. E façam esse exercício, isso ajuda nesses momentos, tá? Ok? Beijo, gente. Deixa eu Tchau, parar aqui. meninas, fiquem com Deus. Você também, Águida. Gratidão. Até semana que vem. Até. Semana que vem, presencial. Vivência.